Hoje a gente completa 28 edições de Conexão Bíblica Diária. Isso significa que a gente está, no mínimo, 28 dias em quarentena, com a perspectiva de ficar ainda até por volta de 10 de maio, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Vencidos 28 dias, a gente vai mudar um pouco o modo de, não o conteúdo e nem a sequência, mas vai mudar um pouco o formato de como buscar coisas, para ser um pouquinho mais educativo e ajudar você em casa a fazer mais e melhor e não depender de ninguém. Então, em primeiro lugar, começando aqui, a gente não vai ter as leituras. Pode ver, a gente vai direto para a oração mais para frente. A gente não vai ter as leituras transcritas. Como é que a gente vai fazer? Presta atenção, eu vou virar aqui na internet. Vamos junto. Você vai aprender comigo, é o que eu faço todo dia. Então, eu bato no Google, liturgia. No meu já apareceu porque eu já tinha feito várias vezes. Liturgia diária, certo? Dá uma busca no Google por liturgia diária. O que eu costumo pesquisar é esse liturgia diária da Canção Nova, que é ótimo. Então eu vou clicar. Então você vai ter ido no Google, liturgia diária Canção Nova. Olha só, já aparece o dia certinho, 18 de abril é hoje. Já aparecem as leituras do dia. Então hoje é um sábado, só tem a primeira leitura, aí o Salmo, aí o Evangelho. É daqui que a gente vai passar a ler. Eu não vou mais transcrever esse texto. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você tomar gosto e fazer isso com frequência, você vai perceber que você pode pesquisar inclusive os próximos dias. Então, é só vir aqui nesse calendário. Então eu bato aqui, por exemplo, a liturgia diária de amanhã, domingo. Você vem aqui no dia 19 e tá aqui, já aparece. Fácil, grátis, ninguém precisa ficar pagando mensalidade, nada. Você pode contribuir, depois eles até pedem doação, tal. Você faz como você quiser. E já tem aqui as leituras de amanhã também. Por que eu estou fazendo isso? Porque a partir de agora eu vou fazer um pedido. 28 edições completadas, hoje vai ser a 28ª, né? A gente vai começar a fazer de um jeito diferente e eu vou então te fazer esse pedido. Como é fácil e como está disponível, toda vez antes, você que por acaso ouve todo dia ou quase todo dia o Conexão Bíblica Diária, eu vou pedir para você, antes de ouvir, ler por você mesmo os textos da liturgia diária. Então você vai na sua casa ler tudo que está dito aqui, que já são as leituras do dia. Você vai ler sozinho. Mas eu não assisto a liturgia ou Conexão Bíblica Diária. Não tem problema. Crie o hábito. Sobretudo se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, crie o hábito de ler pelo menos as leituras da liturgia diária, que vão ser sempre uma leitura normalmente do Antigo Testamento, ou daí o Salmo, que também é antigo, mas é o Salmo, e um texto do Evangelho. Mas domingo eu já vou na missa, então eu não preciso fazer isso. Justo o inverso. Meu pedido é para que você, mesmo no domingo, aliás, especialmente no domingo, chegue na missa já tendo lido as leituras todas. Então amanhã, por exemplo, vamos voltar aqui, dia 19, é um domingo. Então tá aqui, amanhã é um dia que tem segunda leitura. Amanhã, na nossa paróquia, vai ter a missa transmitida pelo Facebook, 10 horas. Então você vai, antes das 10 horas, ler as leituras. E pedir a unção do Espírito Santo para que você possa, você mesmo, com as suas pernas, concluir coisas dessas leituras. E aí você vai ouvir a homilia do padre e vai poder comparar o que você pensou com o que ele pensou. Ou num dia que tiver conexão bíblica, o que você quiser comparar com o que a gente fala aqui, você vai comparar o que você pensou com o que a gente falou. Isso é importante, pessoal. Você tem que andar com as suas próprias pernas. Se tem algum mérito do Conexão Bíblica, se tem alguma coisa que a gente realmente reconhece de valor no Conexão Bíblica, é que o Conexão Bíblica não tem nenhum valor. Zero de valor. Tudo que a gente faz aqui, você sozinho, com a unção do Espírito Santo, pode fazer igual ou melhor. O Conexão Bíblica não serve para nada, exceto talvez para estimular você
andar com as próprias pernas. Ah, mas é divertido, é bacana debater um pouco. Lógico que é. Da mesma forma. Só que para ter debate, a gente tem que falar aqui, mas você tem que falar aí. O padre tem que falar na homilia, mas você tem que chegar às conclusões. Você não precisa depender de conexão bíblica, de igreja, de padre, de pastor, de nada, para ler a Bíblia e chegar às conclusões que o Espírito Santo vai te dar. Então é isso que a gente vai fazer a partir de hoje. Então vamos voltar aqui. Dia 18. É quase como se você já tivesse lido. Hoje você ainda não leu, mas amanhã você terá lido. Então vamos ler aqui, com essa tela. Não é mais o nosso formatinho. Eu vou pular tudo que for não bíblico. Então, por exemplo, esse naqueles dias. Isso é normalmente uma inclusão que se faz para tornar assim, o texto num partido zero, mas não está na Bíblia naqueles dias. Aliás, eu não entendo por que se põe naqueles dias, porque só atrapalha. Naqueles dias, parece que era uma vez. Não é naqueles dias. Era imediatamente depois de Pentecostes. E lembra, Pedro e João tinham curado, a gente está lendo a sequência dos Atos. Pedro e João tinham acabado de curar aquele paralítico, aquele coxo. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, que é Jesus, eu te dou. Levanta-te e anda. E aí os chefes ficaram furiosos com eles. E a coisa continua. É daqui que a gente vai seguir então. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam. Lembra, é o Pedro e João que já tem o Espírito Santo, é o pós-Pentecostes. Não é aquele Pedro do capítulo 21 de João, que a gente viu ontem, que é um desastrado, voltou ao normal. Aqui não é o Pedro que voltou ao normal. Aqui é o Pedro ungido. Então esse tem segurança. E a turma ficou admirada. Pois eram pessoas simples e sem instrução. É justamente o que a gente não valoriza aqui. Né? É óbvio, é bom até que seja simples e sem instrução para ficar evidente que a unção não é do esforço próprio, é do Espírito Santo. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Uma tragédia, né? Porque eles estavam diante de um sinal claro e ainda assim a preocupação deles era abafar Jesus. Deles os chefes, né? Os sacerdotes. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Esse trecho é essencial porque eles estão indo contra o que os próprios sacerdotes estão falando. E aqui, pessoal, não tem conversa. Olha a frase. O que eu faço? Eu obedeço a vós ou a Deus? Se ponha sempre diante desse dilema. Entre obedecer qualquer um, e a Deus, a quem você obedece? Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Siga a resposta de Pedro e João. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade. Ameaçaram, mas deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Muito bem, uma leitura extraordinária, lembrando o nosso incentivo para que você leia aí nessa quarentena agora o livro dos Atos. Vamos seguir, ó como é fácil, agora eu vou pôr o Salmo aqui, é só clicar. E já aparece o Salmo no formato reduzido, que normalmente é usado na liturgia. Hoje é o Salmo 117. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador.
Clamores de alegria e de vitória ressoam pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Olha aqui, o Senhor severamente me provou. Coronavírus, o Senhor severamente nos está provando. Para que a gente possa dizer aqui, ó, o Senhor é minha força. E não a minha conta bancária, o meu plano de saúde, as mensagens otimistas do WhatsApp. É o Senhor é minha força. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Quem são esses justos que entrarão? São os justos, aqueles que fazem justiça humana. Os justos, pessoal, atenção. Os justos são aqueles que se converteram. Pouco importa se a pessoa no mundo é justíssima. Justos são aqueles que se converteram e que depois seguiram e pediram e receberam o Espírito Santo e que seguiram no processo de transformação. Muito bem. Então vamos seguir para o nosso evangelho de hoje, um evangelho curto, tirado de Marcos, e vocês vão ver que tem um paralelo claro. É a mesma passagem que nós já lemos em Lucas. A gente leu, aliás, essa semana. Leu na quinta-feira. Depois de Jesus se apresentar aos discípulos de Emaús, que são citados aqui neste nosso evangelho de hoje. Ah, mas os discípulos de Emaús só tem em Lucas. Não. Eles aparecem aqui nessa passagem de Marcos também. E vocês vão ver que a gente vai precisar fazer um paralelo entre essa passagem de hoje e a passagem de quinta-feira que a gente viu de Lucas. Mas vamos lá. Depois de ressuscitar, aqui não puseram naqueles dias, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, então você vê, é exatamente no domingo da ressurreição. Jesus apareceu primeiro a quem? A Maria Madalena. Lembra? É exatamente aqui o evangelho que a gente leu no domingo da ressurreição, só que lá foi em João. Jesus apareceu a Maria Madalena. E lembra? Apareceu a Maria Madalena não porque ela é mulher, gente. Apareceu a Maria Madalena porque ela é a que estava buscando. Ela mereceu essa deferência. Lá, Maria Madalena não representa um gênero. Lá, Maria Madalena representa todos os que estão buscando angustiadamente Jesus. Coisa que os apóstolos, representando a igreja, não estavam. Mas vamos lá, você já se lembrou. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. Então, Maria Madalena foi correndo, olha, eu vi Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, aqui ó, não quiseram acreditar. Então imagina a cena, chegou Maria Madalena, João, Pedro, todos os apóstolos, atenção, Jesus está vivo. Não quiseram acreditar. Muito bem. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, aqui, 2 deles, esses aqui são os discípulos de Emaús, tá? Com outra aparência, tanto é que eles não reconheceram, enquanto estavam indo para o campo, estavam indo para a cidade, o povoado de Emaús. Aqui não está dito, mas a gente sabe. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Então, Maria Madalena apareceu falando, os discípulos de Emaús apareceram falando. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Muito bem. Em primeiro lugar, só para ficar claro para todo mundo,
E essa exata passagem que está aqui descrita, narrada em Marcos, a gente já leu, e leu esta semana, eu já mencionei, na quinta-feira. Só que a gente leu na versão de Lucas. Vamos abrir aqui rapidinho, a gente ainda... Aqui, ó, pera. Aqui, ó. Lucas, deixa eu pôr bem grande para todo mundo ver. Opa. Aqui, ó. Lembra que a gente olhou uma coisa para... Vamos lembrar. Ó, aqui tem uma pequena diferença, essa diferença é crucial. Lembra? Os discípulos contaram que tinha... Aqui os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido pelo caminho. Lucas não narra Maria Madalena, mas aí você junta as coisas. Então, Maria Madalena foi lá e anunciou. Aí, na versão de Lucas, os discípulos de Emaús chegaram. O próprio Jesus tinha aparecido. Viram as mãos e os pés. Lembra? Eles não conseguiam acreditar, né? Estavam surpresos, não conseguiam acreditar. Aí, Jesus... comeu diante deles. Aí Jesus anunciou, assim, rememorou tudo que o Antigo Testamento falava, mas ainda assim eles não podiam acreditar, E nessa versão de Lucas, atenção, o que Jesus faz? Jesus vai e abre a inteligência dos discípulos. Abre a inteligência. O que significa abrir a inteligência? A gente viu quando tratou desse evangelho na quinta-feira agora passada. Significa, isso aqui é um símbolo já do Espírito Santo. Abrir a inteligência não é melhorar a sua capacidade intelectual. Abrir a inteligência na perspectiva espiritual que importa é ser guiado pelo Espírito Santo. Maravilha. Quando você traz isso de volta para o evangelho de hoje, aqui, claro, tem diferenças em relação ao que Lucas contou. Não fala que Jesus comeu, pelo contrário. Aqui fala que quando Jesus chegou, também não diz que abriu, não fala que comeu, não fala que mandou tocar as feridas, nada disso. Mas o que Jesus faz aqui? Repreendeu-os por causa da falta de fé e da dureza de coração. Esse é o ponto alto desse evangelho, e vamos comparar agora essa passagem de Marcos com o que a gente viu em Lucas. Em Lucas, Jesus não dá bronca, mas abre a inteligência dos discípulos. Aqui, Jesus repreende os discípulos. Existe uma relação claríssima que a gente tem que tirar daqui, olhando o mesmo episódio narrado de dois jeitos. Em primeiro lugar, eu quero que você imagine como deve ter sido essa repreensão de Jesus. É Jesus dando uma bronca, pessoal. Repreendeu. Não deve ter sido uma bronca simples, deve ter sido uma bronca bem dada. Deve ter sido uma repreensão de verdade. E aqui um primeiro ponto para nossa atenção. Lamentavelmente, a gente recorre, às vezes, a Jesus ou à igreja, esperando conforto da sua autoestima. O que a gente gosta mesmo, eu, você, o que a gente gosta mesmo é de ser elogiado e não de ser repreendido. A gente gosta de ser acalentado, a gente gosta de receber palavras de conforto e não levar bronca. Aqui, pessoal, Jesus deu uma bronca. E ele deu uma bronca nos discípulos, querendo dizer que ele está dando uma bronca em nós, pela nossa falta de fé e pela nossa dureza no coração. Ah, mas a igreja é um lugar em que todos têm que se amar. Sim, mas se amar não significa um ficar adulando o outro. Muito pelo contrário. Não é para a igreja adular o cristão e não é para o cristão adular a igreja. Pelo contrário, se tem algo que a gente também gosta de incentivar aqui, é sermos críticos com a igreja. E a igreja tem que ser mais crítica com os cristãos. Os cristãos não podem viver às custas da fé simples, que nunca cresce, sempre com aqueles folclores religiosos. Temos que superar isso, pessoal. E aqui o que Jesus está falando é repreendendo pela falta de fé e dureza no coração. Qual é o paralelo disso com aquele trecho em Lucas, né? Por que abriu a inteligência? Aqui, pessoal, vamos então agora tentar juntar as coisas e tirar uma conclusão possível, que é a seguinte: se é verdade que o abrir a inteligência é condição para reconhecer tudo isso, como a gente viu em Lucas, e se é verdade que Jesus deu uma bronca
porque eles não tinham a inteligência aberta, mistura tudo e põe isso para você agora. A gente está falando de você levando uma bronca, você, nós, eu, a igreja levando uma bronca por não se deixar guiar pelo Espírito Santo. É isso que você, eu, a igreja merece. Uma bronca toda vez que a gente não se deixa guiar pelo Espírito Santo. Toda vez que a gente faz como Pedro e os outros 6 discípulos fizeram ontem. Voltaram ao normal. Não voltem ao normal. E, para tanto, acolham a bronca, a repreensão que Jesus está dando aqui no Evangelho de Marcos. E se você quiser levar ainda um degrau acima para a gente encerrar esse nosso Conexão Bíblica de hoje, acolham a repreensão que Deus está nos fazendo passar agora nessa tremenda provação do coronavírus.